Duna é sem dúvida uma das obras mais influentes da ficção científica, influenciando obras como Star Wars e Game of Thrones, por exemplo, entre tantas outras, direta ou indiretamente. É claro que uma obra como essa, um livro tão importante como esse para a ficção científica, ia chamar a atenção de Hollywood em algum momento, e as pessoas iam querer adaptar essa obra tanto para a televisão quanto para os cinemas. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, as tentativas de se adaptar Duna, e não foram poucas. Vamos lá? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Duna, por muitos anos, foi uma obra tida como inadaptável, não apenas pelos seus conceitos filosóficos, religiosos e políticos, mas também e principalmente pela grandiosidade do seu universo. São mais de 10 mil anos de história nesse universo, vários conceitos criados como as Bene Gesserit, os vermes de areia, os planetas, o motivo de não existir tecnologia como computadores, por exemplo. Existem muitas informações nesse livro e nesse universo que realmente dificulta a adaptação, para você não ficar explicando tudo para as pessoas entenderem. Tanto que no próprio livro existe um glossário para explicar nomes, lugares e os conceitos do universo de Duna. Isso sem contar que muita coisa em Duna é dita através de pensamentos, os personagens pensando o tempo todo nas consequências do que está acontecendo, do que pode acontecer se determinado personagem disser ou fizer algo. E realmente isso fica esquisito na tela quando você coloca o personagem pensando em voz-over por muito tempo e várias vezes ao longo de um filme. Coisa que foi feita no filme de 1984 do David Lynch, mas eu já vou chegar lá. O livro de Duna foi lançado em 1965 pelo Frank Herbert, eu já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o card linkado aqui em cima com a biografia do Frank Herbert, beleza? E 6 anos depois, em 1971, a Arcop Jacobs adquiriu os direitos para uma adaptação de Duna nos cinemas. Para quem não conhece, Jacobs foi o responsável pela franquia Planeta dos Macacos, que eu gosto bastante. E com os direitos de adaptação em mão, estava tudo encaminhado. Escreveram um roteiro e existe uma versão com 38 páginas desse roteiro que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, caso vocês tiverem curiosidade de ler, tá bom? Porém, a produção teve que ser interrompida devido à greve de atores em 1972. Essa greve durou cerca de 3 meses e meio e acabou apenas em 1973. Mas, infelizmente, 3 dias depois do final da greve, quando a produção ia começar novamente, Jacob faleceu por causa de um ataque cardíaco e a produção foi adiada. Mas é claro que as tentativas de adaptar Duna, como sabemos, não parou por aí. E em 1974 houve uma segunda tentativa de adaptação, dessa vez pelas mãos do diretor de El Topo, o chileno Alejandro Jodorowsky. E olha que era um projeto muito ambicioso esse dele. Foram anos de pré-produção, preparo, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de figurinos, de cenário. Inclusive o Moebius foi responsável pelo design de produção das naves, das casas. A ideia do Alejandro Jodorowsky para esse filme era chamar os maiores nomes da indústria daquele momento. Pink Floyd, por exemplo, ia fazer a trilha sonora. Salvador Dalí ia ser o imperador. E o Mick Jagger seria o Fate Hightower. E o próprio filho de Jodorowsky ia ser o Paul Atreides. Inclusive ele colocou o moleque para treinar lá desde os 11 anos para fazer o Paul Atreides de uma maneira digna que ele acreditava como deveria ser. E é claro que esse projeto megalomaníaco não saiu do papel. Foram anos de produção e muitos gastos e o projeto foi cancelado. Inclusive, todos os detalhes dessa produção você consegue ver no documentário Jodorowsky Dune, de 2013, que eu não achei nenhum streaming, mas até a data da gravação desse vídeo tinha no YouTube completo. Se eu encontrar, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? A terceira tentativa de se adaptar Duna foi mais precisamente no final dos anos 70. Dino De Laurentiis, conhecido pelo filme Barbarella, adquiriu os direitos de adaptação de Duna e contratou um diretor que estava em alta naquela época, tinha acabado de lançar o grande sucesso Alien, o Ridley Scott. É claro que ele aceitou e durante 7 meses ele trabalhou na produção do projeto, inclusive escrevendo o roteiro com Rudd Huxley. Mas é claro, não foi dessa vez, não existe uma versão de Duna, pelo menos não nesse universo, dirigido pelo Ridley Scott. Foram vários problemas na produção, com o roteiro e também com o orçamento. Porém, as coisas começaram a piorar quando o irmão de Ridley Scott, o Frank Scott, faleceu por um câncer. Ridley Scott resolveu abandonar o projeto, pois ele não queria ficar preso por muitos anos na produção de Duna para dirigir um outro projeto que talvez você conheça, Blade Runner. Você consegue imaginar, vendo Alien e Blade Runner, como é que seria uma adaptação de Ridley Scott para os cinemas? Comente aqui embaixo como você acredita que seria. Com a saída de Ridley Scott do projeto, Dino De Laurentiis chamou um outro nome, bem conhecido da indústria e bem acabado de dirigir Homem e Elefante, por exemplo. Estou falando de David Lynch. Dessa vez, como sabemos, o projeto ele saiu do papel, mas a produção mais uma vez foi bem conturbada. O estúdio ele podava bastante as coisas que David Lynch queria fazer.
inclusive o tempo do filme. David Lynch queria um filme muito maior, mas naquela época os filmes estavam saindo com uma média de 2 horas e 37 minutos e foi exatamente com esse tempo que Duna foi lançado aos cinemas. David Lynch ele ficou muito irritado com essa produção, inclusive ele fala mais de uma vez que não teve controle criativo sobre essa produção. Depois, uma segunda versão com mais ou menos 3 horas de duração foi lançada para a TV. E essa versão também, o David Lynch disse que não teve nada a ver com ela, ele não trabalhou no corte final, inclusive ele pediu para tirar o seu nome do crédito. Apesar de todos esses problemas, eu gosto dessa versão, eu sei de muitos problemas que ela tem. Em vários momentos os personagens eles ficam só com os pensamentos, né, os chamados voice-over, ficam um olhando para a cara do outro ali e só pensando em coisas que poderiam ser ditas de outra forma. Talvez se David Lynch tivesse mais tempo e mais espaço para produzir, tivéssemos um filme muito melhor. Aliás, tem uma versão bem interessante que é o Duna Relux, que foi uma edição feita por fãs, que pegou tudo que existe da versão que foi ao cinema, dessa versão de 3 horas e algumas cenas cortadas, e fez um filme, uma edição de fã. E depois desse fracasso que foi Duna, fracasso de bilheteria, eu quero dizer, o projeto ficou na geladeira por alguns anos, mais especificamente 16 anos, porque no ano de 2000 o canal Sci-Fi resolveu levar Duna para as telinhas e lançou a adaptação do primeiro livro em 3 episódios de 1h30 cada um. Inclusive, ela é uma adaptação bem fiel, mas sofre com alguns problemas de direção de elenco também, algumas fotografias e orçamento principalmente. Eu não gosto muito do figurino dessa série não, mas a minissérie ela fez sucesso suficiente para ganhar uma segunda parte, uma continuação, podemos dizer assim, e em 2003 foi lançado Children of Dune, que é a adaptação do livro Os Filhos de Duna, e também Messias de Duna, ele compila esses 2 livros. Apesar da série ter sido um grande sucesso, as tentativas de levar Duna para a tela grande não parou. E em 2007, a Paramount foi quem adquiriu os direitos para produzir um filme de Duna. Inclusive chamou Peter Berg para dirigir o projeto. E nesse mesmo período, durante a produção, teve a greve dos roteiristas. E a produção de Duna da Paramount também foi afetada. Foram quase 100 dias de greve. Com o fim da greve, a produção começou a ser retomada. Porém, por conflito de agenda e conflitos criativos, o diretor Peter Berg saiu do projeto e Pierre Morrow, que já estava ali como co-diretor, assumiu o projeto na direção principal. Mas aparentemente, como essa maldição que acompanha a Duna não tinha acabado ainda, vários conflitos surgiram entre o diretor e a Paramount, que queria um filme de 2 horas. Parece que a Paramount não aprendeu nada com os erros anteriores e as produções anteriores, percebendo que a série, por exemplo, com 4h30, conseguiu contar uma história completa, e o filme do David Lynch com 2 horas e pouquinho não, e eles ainda queriam um filme com 2 horas. Então Pierre Morel não gostou nada disso e saiu também do projeto, e mais uma vez ele foi engavetado. E com a demora da produção de um filme, a Paramount perdeu os direitos de produção, que foram adquiridos pela Legendary em novembro de 2016. E Denis Villeneuve, assim que pronuncia, Villeneuve, que naquela época estava trabalhando em Blade Runner 2049, negociou com a Legendary para dirigir Duna. Dessa vez, como sabemos, o filme ia sair, mas não sem ter problemas. A estreia mundial do filme estava prevista para novembro de 2020, mas como sabemos, devido à pandemia e a estreia do filme foi adiada por quase um ano para outubro de 2021. A mesma coisa aconteceu com a segunda parte, que ia ser lançada em outubro de 2023, mas foi adiada para fevereiro e março de 2024. Realmente parece que o filme tem uma maldição sobre a sua produção, mas acredito que essa maldição foi quebrada e espero que em breve saia a parte 3, Messias de Duna. Eu já falei bastante sobre a primeira e a segunda parte aqui no canal. Vou deixar os vídeos aqui no card e também linkado aqui na descrição, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal se não for inscrito ou inscrita, e aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também, ó. Aqui em cima, uma playlist de tudo de Duna aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.